Oi, bom, nesse vídeo eu quero falar sobre ideias de startups. Eu já fiz um vídeo alguns meses atrás sobre ideias de startups. Na verdade eram 13 ideias de startups que eu tinha visto no blog da Y Combinator. E eu fiz um vídeo sobre isso e vocês podem acessar ele clicando aqui em cima. Então agora eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, falando sobre outras ideias de startups. Só que agora vão ser ideias que eu mesmo tive, as minhas ideias de startups. Na verdade são mais tendências do que ideias. São startups que as pessoas poderiam criar, que eu vejo que tem futuro e que poderiam resolver alguns problemas nossos. Bom, então é isso aí. Bom, a primeira ideia de startup que eu tenho para apresentar nesse vídeo seria uma espécie de máscara. Seria basicamente um Google Glass, aquele projeto do Google que não deu certo, só que melhorado, com uma espécie de máscara que as pessoas usariam. E a ideia dessa máscara é que ela teria sensores ou câmeras que iriam ver as coisas e identificar objetos para as pessoas. Identificar situações de perigo, identificar coisas e fornecer informações. O Google Glass poderia ter sido uma tecnologia muito útil, na verdade, porque era uma forma de a gente não precisar mais do celular. As informações iriam aparecer automaticamente no nosso rosto, nosso campo de visão. Então essa máscara seria, digamos assim, um update do Google Glass. Um Google Glass um pouco mais útil. E qual que seria a finalidade dessa máscara? Bom, a finalidade dessa máscara seria fornecer informações para nós sobre o mundo à nossa volta. Então a gente poderia usar essa máscara enquanto a gente estivesse dirigindo e ela poderia fornecer informações sobre o trânsito. Ela estaria recolhendo informações do nosso campo de visão e usando algoritmos de inteligência artificial para identificar coisas. E ela poderia encontrar informações que a gente nem mesmo iria perceber. Poderia ler informações mais rápido do que a gente e diluir essas informações para nós. Infelizmente o Google Glass não deu certo, então existe essa lacuna aí esperando para ser preenchida de alguma startup, alguma empresa que vai criar um dispositivo desse tipo, que vai substituir o celular por alguma coisa mais prática. E por que não uma máscara? Ia ser muito doido. At your service, sir. Engage heads-up display. Check. 4-door preferences from home interface. Bom, a segunda ideia de startup é um tema que tem a ver um pouco com Bitcoin, principalmente com a Lightning Network, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso também, que vocês podem clicar no card aqui em cima para conhecer mais sobre a Lightning Network. Mas a Lightning Network é basicamente uma nova forma de fazer transações usando Bitcoin. Transações mais baratas e com mais escalabilidade. Só que o grande lance é que se você tem um Lightning Network Node, que é tipo um computador que permite que as transações aconteçam, você consegue recolher pequenas taxas das transações que estão passando pelo seu node. Então você poderia recolher dinheiro simplesmente rodando esse computador. Parecido com como era Bitcoin no início dos tempos, em que as pessoas ficavam minerando Bitcoin e ganhavam Bitcoin de acordo com quanto elas contribuíam com a rede. Só que isso ficou uma coisa muito difícil de fazer. Hoje em dia você precisa de um supercomputador para conseguir minerar Bitcoin. Só que essa Lightning Network é uma coisa nova. Então poderia ser desenvolvido uma startup que iria focar no desenvolvimento desse Lightning Network Node. Ou seja, desenvolver um computador que iria funcionar como uma espécie de banco e você ia recolher pequenas taxas das transações. É um tema meio nerd, meio difícil de entender, mas eu acho que o futuro da Bitcoin depende um pouco dessa rede Lightning. Eu acho que existe um mercado a ser explorado com essa nova tecnologia de transações usando criptomoedas. Bom, o terceiro tema de startup seria inteligência artificial para a medicina. Isso é uma coisa que parece que está andando a passos muito devagar. Sei lá, a gente já tem um monte de modelo de inteligência artificial, de machine learning, que consegue prever um monte de coisa, mas quando a gente vai ao médico, nenhum deles usa esses recursos ainda. Todos dependem ainda do conhecimento que eles adquiriram na faculdade e tal. São poucas as ferramentas para a medicina que usam inteligência artificial para resolver problemas. E são poucas as empresas e startups que estão trabalhando com isso. Então eu vejo que existe um mercado gigante nesse segmento. Primeiro porque o ramo da medicina gira muito dinheiro e é um ramo que as pessoas precisam. As pessoas querem um serviço médico cada vez melhor. E eu acho que usar esses algoritmos de inteligência artificial podem ajudar muito a vida das pessoas. Então uma startup que se dedicasse a criar algoritmos para o ramo da medicina, com certeza vai ter um futuro muito interessante. Sei lá, desde identificar rapidamente se uma pessoa tem câncer ou não, se um tumor é benigno ou maligno, até coisas mais simples como diagnosticar um remédio para uma pessoa que está sofrendo, sei lá, de gripe. Com certeza não é uma coisa tão difícil de fazer um algoritmo entender que uma pessoa tem uma determinada doença simples. Apesar de eu achar que, na verdade, o avanço da inteligência artificial vai levar ao fim dos médicos, como eu coloquei nesse vídeo aqui, que vocês podem clicar no card e ver, eu acho que a junção de inteligência artificial e do ser humano pode gerar um resultado melhor no ramo da medicina. A gente não precisa necessariamente substituir o médico por um algoritmo, mas o médico pode usar esses algoritmos como uma ferramenta para identificar doenças mais rápido.
fazer diagnósticos mais certos. Então eu acho que unir inteligência artificial e a medicina pode dar uma bela de uma startup. Pode levar a projetos bilionários e coisas muito importantes para a humanidade. Bom, a quarta ideia de startup que eu quero dar nesse vídeo é um app de finanças que eu pensei recentemente. Bom, eu sou meio fanático em anotar os meus gastos. Então tudo que eu gasto eu anoto num aplicativo. Porque eu acho que é super importante as pessoas saberem no que elas estão gastando para poder terem uma boa gestão das suas finanças pessoais. Então anotar as coisas que você gasta é extremamente importante. E bom, existem inúmeros aplicativos de finanças onde você pode fazer isso. Que você pode anotar as coisas que você gasta. Enfim, existem vários aplicativos que permitem que você faça isso. Só que não existe nenhum aplicativo, se eu estiver enganado vocês podem botar aqui nos comentários, mas eu acho que não existe nenhum aplicativo que diga no que você pode gastar. A gente tem esses aplicativos que mostram no que você gastou, mas não tem nenhum aplicativo que indique no que você pode gastar, ou no que você deve gastar. Então a minha ideia de aplicativo seria um aplicativo de finanças, que você iria anotar as coisas que você gastou, e ele iria indicar para você quanto você pode gastar nas coisas que você consome. Então, sei lá, a próxima vez que você fosse no shopping, você poderia receber uma notificação desse aplicativo falando assim: você pode gastar R$200 em compras no shopping sem que isso tenha um impacto no seu orçamento. Ou, por exemplo, chega na hora do almoço, você recebe uma notificação desse aplicativo falando que você pode gastar até R$20 no almoço sem que isso tenha um impacto no seu orçamento. Porque afinal as pessoas precisam gastar. As pessoas gastam todos os dias. E a maioria desses aplicativos de finanças, eles só ficam mostrando no que você gastou, mas eles não te ajudam a definir onde você pode gastar. Então a ideia desse aplicativo seria indicar para você no que você pode gastar. Isso é uma forma de racionalizar o seu orçamento para ajudar você a não gastar com bobagens. Ou se você gastar com bobagens, você vai saber que você está fazendo isso. Por mais que eu anote todos os meus gastos, quando eu vou, por exemplo, no shopping, eu não sei exatamente quanto que eu posso gastar até que isso seja um problema para mim. Será que eu posso entrar numa livraria e comprar um livro de R$50 sem que isso tenha um impacto no meu orçamento? Sem que eu fique sem dinheiro no final do mês? Eu não sei. E a maioria dos aplicativos que tem por aí não me dizem isso. Então um aplicativo de finanças que me dissesse no que eu posso gastar seria muito massa. Eu poderia até botar, sei lá, geolocalização. Então você entrou num determinado lugar, ele já iria te mandar uma notificação dizendo quanto que você poderia gastar nesse lugar. Enfim, é uma ideia de startup que eu gostaria que existisse. E se existisse, eu provavelmente iria usar bastante e iria pagar por isso ainda. Bom, uma quinta ideia de startup é um tema que na verdade eu falei no meu último vídeo, que você pode clicar aqui também no card aqui em cima e ver o vídeo completo onde eu falo sobre esse assunto. Mas seria basicamente uma prótese de braço, que seria na verdade uma prótese de braço que ajudaria as pessoas que não possuem braço. Só que seria uma prótese de braço barata. E essa prótese, ela iria simplesmente espelhar os movimentos do seu braço bom. E você conseguiria controlar essa prótese usando uma espécie de luva que iria ficar no braço bom. Então seria uma forma de você replicar os movimentos do braço bom na sua prótese de braço. E isso poderia facilitar muito a vida de pessoas que não possuem braço, mas isso também poderia ser aplicado na indústria, onde existem pessoas que têm que fazer determinados serviços, que precisam controlar máquinas. Então poderia ser usado essa espécie de controle da prótese para, sei lá, controlar um trator à distância, por exemplo, ou controlar uma retroescavadeira de uma forma mais fácil e mais habilidosa. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes sobre essa startup, mas se você ficou curioso com esse negócio, você pode ver o meu último vídeo, em que eu falo isso melhor. Bom, uma outra ideia de startup seria uma espécie de iFood ou Uber Eats para supermercados. Na verdade, aquele aplicativo Rappi ou Rappi já está fazendo isso em algumas cidades do Brasil, onde você consegue comprar coisas de supermercado usando o aplicativo. Então você simplesmente seleciona os itens de supermercado que você quer e alguém entrega para você na sua casa sem você precisar ir no supermercado. Eu só conheço essa empresa que faz isso e não tem muitas outras startups oferecendo isso no momento. Então acho que existe ainda essa lacuna para ser preenchida. Outras empresas poderiam melhorar esse serviço. E até eu acho que o ramo de supermercado é muito maior do que o ramo de teleentregas. As pessoas gastam muito mais indo no supermercado do que comprando no iFood no final de semana. E esse é um segmento que é muito pouco explorado pelas startups. Bom, uma outra startup que eu estava pensando esses dias é uma coisa meio boba, pode parecer meio boba, mas eu acho até que seria bem útil. Que seria um aplicativo que iria ficar monitorando o seu rolo de câmera, as suas fotos do celular, e iria ficar encontrando fotos que seriam boas para você postar nas redes sociais. Sei lá, não tenho muito saco de ficar postando foto no Instagram, por exemplo. Eu até bato várias fotos com o meu celular, mas eu não tenho muito saco de selecionar qual foto seria legal postar. Então seria legal um aplicativo, que tivesse um algoritmo ali dentro, que ficasse monitorando as fotos do meu celular e escolhendo quais fotos seriam melhor para mim postar. Ou simplesmente postando automaticamente para mim. Ele poderia ver as fotos que eu tenho no meu Instagram, entender quais fotos eu gosto
e escolher as fotos novas que eu fosse batendo de acordo com as fotos que eu já postei no Instagram, por exemplo, e fosse indicando quais que seriam melhor eu postar, quais que as pessoas iriam achar mais interessantes. Enfim, as pessoas são completamente viciadas em Instagram, todo mundo usa esse negócio. Então um aplicativo que ajudasse talvez na escolha das fotos seria bem útil. Eu pelo menos acho que usaria isso. Eu acho que várias outras pessoas ao redor do mundo também usariam se o negócio funcionasse direito. Bom, existe uma startup americana que se chama Eat Your Books, que é uma startup relacionada com receitas de comidas. Basicamente a ideia dos caras é a seguinte: as pessoas compram livros de comida, só que acabam não utilizando aqueles livros porque é difícil de você encontrar a comida que você quer fazer ali. Porque afinal é um livro físico, então não tem como você dar um Ctrl F e ver as comidas ali dentro. Então a ideia deles foi simplesmente digitalizar o sumário desses livros. Então você consegue buscar no aplicativo deles quais receitas que esses livros têm. E eles vão indicar em qual página de qual livro a receita do que você quer fazer está. Então daí você pode pegar o seu livro físico e ver qual é a receita. Então é meio que uma junção do e-book com o livro físico, porque você simplesmente tem acesso a um sumário digital, a um índice digital daquele livro que você já tem. É uma ideia interessante, eu não tinha nunca visto isso antes. Então isso poderia até ser implementado em outras áreas, para outros tipos de livros técnicos sobre diversas coisas. Isso é uma coisa que seria bem interessante. Bom, e a última ideia de startup que eu queria deixar nesse vídeo é na verdade uma coisa meio doida, que eu estava pensando recentemente. Bom, existem poucas startups que exploram a literatura, que exploram, sei lá, a criação de cenários, de filmes e de histórias. E isso é uma coisa que gera muito dinheiro. Imagine quanto que não vale a marca Harry Potter. A marca Harry Potter com certeza vale bilhões. E a história do Harry Potter foi criada lá pela J.K. Rowling quando ela estava lá fazendo uma viagem de trem. Então, na verdade, o mundo do Harry Potter foi uma coisa que saiu da cabeça dela. E todo mundo conhece alguém que tem uma tatuagem do Harry Potter. Isso é uma coisa que também ficou bem popular. Existem outros exemplos que eu poderia dar, como, sei lá, Senhor dos Anéis, por exemplo, que tudo saiu da cabeça lá do Tolkien, que criou aquele mundo fantástico. Obviamente que demoraram décadas até ele formular todo aquele cenário, todas aquelas histórias, mas hoje em dia Senhor dos Anéis é uma coisa muito valiosa. A mesma coisa acontece com Game of Thrones, que também foi uma história criada por um único autor e que depois virou a série que todo mundo gosta. Eu vejo muito poucas startups explorando isso, tentando criar histórias envolventes, ou cenários, ou filmes, ou coisas nesse sentido. Na verdade, acho que não existe nenhuma startup focada nisso, em tentar criar o próximo Harry Potter. Imagina conseguir criar o próximo Harry Potter. Seria um negócio que daria muito dinheiro. Bom, essas foram as minhas ideias de startups. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like, recomendar ele para as outras pessoas, ou deixar um comentário aqui embaixo falando sobre outras ideias que você tenha. Bom, é isso aí. Tchau!